Eu não posso lhe mesmo dizer o quanto que me sinto estar nesse lugar, porque apareceu do nada, de um sonho, de um desejo. E essa congregação é muito mais do que a gente pensava ou pedia a Deus. E Deus abençoou a equipe, Deus abençoou os irmãos que estavam aqui já, antes da gente chegar, e deu-nos o desejo do nosso coração. Então, eu dou graças a Deus de estar aqui com vocês hoje, mas é só por causa dele. Quando eu me formei, não sabia datilografar, não sabia falar mesmo o meu próprio idioma corretamente. Não sabia nem saber de coisa de negócio. O terceiro ainda fica o mesmo. Não sei de nada de negociar. Mas agora, datilografo em inglês e também em português. A irmã está aqui que corrigiu os meus... Onde que está? Senta que está ali atrás. Então, ela corrigiu todo esse... os slides, ok? Porque ainda que eu possa datilografar, não sei como fazer bem, ok? Não é bem feito. Então, ela me ajudou. Muito obrigado, Cintia. Mas quando você fala de evangelismo, tem muitas maneiras de pensar nisto, ok? E nós vamos pensar por um bom tempo sem usar as palavras grupos pequenos, os bate-papos, ok? Mas cada coisa que nós vamos falar hoje de manhã serve bem, muito bem, dentro da casa, dentro dos grupos de casa. Então, escutem, mesmo que não seja falado corretamente, ok? Se eu precisar, vou falar em inglês e eu vou ter alguém para traduzir. Porque o que eu tenho para dizer é uma das coisas mais importantes que você pode ouvir esse fim de semana. Não porque eu estou falando, mas porque vem diretamente da palavra de Deus. Então, evangelismo, o que seria? Vamos ver conforme o Evangelho de João. Ok? O Evangelho de João é muito importante pela seguinte razão. Foi o último evangelho escrito. Foi escrito depois que todo mundo saiu de Jerusalém. Tem mais irmãos não judeus do que judeu. Tem uma visão do João que vai para todas as partes do mundo, mais que ele podia pensar, e ele escreveu seu evangelho para tocar no coração daqueles que não são judeus, tanto quanto judeu, mas principalmente para nós que não somos. Então, a importância para nós é de escutar as suas palavras. A Ranieri chegou? Opa, ok. Então, vamos para o próximo slide, 29 a 32. Vamos ler João capítulo 1, versículos 29 a 32. Não tem problema. Se eu estiver com coisa eletrônica, não vai funcionar. Oi. Evangelho de João, capítulo 1, de 29 a 32, a palavra de Deus nos diz o seguinte: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando-o com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito do céu, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia,
Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. E versículo 34 fala isso. Pois eu, o João Batista, de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O João Batista foi mandado por Deus, João capítulo 1, versículo 6. Mandado para falar a respeito da luz. E ele deu uma descrição perfeita de que seria a luz verdadeira. Ele não era a luz verdadeira, mas veio para descrever, para testemunhar a respeito dessa luz, que em nome é Jesus. Então, ele é o primeiro mandado por Deus para falar a respeito de Jesus. Então, devemos dar atenção às palavras dele. E vejam o que ele falou. Ele viu Jesus vindo e falou: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E todo mundo ao lado do João ficou olhando para Jesus. Ok? É importante saber como ele fez, porque ele é muito, muito bom exemplo. Vamos para o próximo. Ele reconheceu Jesus como é. Mas quando ele viu Jesus, o que ele fez? Apontou. O que a gente faz normalmente. Olha o que Jesus tem feito para a gente. Olha o que Jesus, como ele tem me abençoado. Eu era isso, aquilo, e agora veja eu. Né? Agora, as pessoas que me conhecem, eu me falando deste jeito, o que eles vão falar? Mas olha o que mais que Jesus tem que fazer. Olha, é um homem incompleto. É um homem falho. É um homem que realmente precisa crescer. Né? Quando nós nos apontamos, nós mostramos as falhas para as pessoas. Raramente uma pessoa vai dizer: olha, é um bom homem. Somente no começo de uma pregação de uma pessoa de fora. Eles vão falar alguma coisa boa, né? Mas pega o Mauro e pergunta se foi assim mesmo o tempo inteiro. Nada disso. A gente está cheia de falha, cheia de dificuldade, mas é Jesus que é o Senhor. João olhou para Jesus e apontou: eis o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo, não eu. Ok? Então, a primeira coisa é de apontar para Deus. Número 2, ele ficou do lado dos seus discípulos. Isso quer dizer, ele estava com os discípulos, Jesus estava lá, talvez, ele saiu da frente e deixou os discípulos para ver. Procuraram. Vamos ler esses versículos 35 e 37. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Ok? Quando eles ouviram João falar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que fizeram os discípulos dele? Saíram do lado de João e foram atrás de Jesus. Imagina uma coisa dessa. Vamos dizer que você tem andado com uma pessoa desde o começo da sua fezinha, pequena fé, até que ela começa realmente a andar de verdade. E logo em seguida elas saem do nosso lado e vão atrás de outras pessoas para saber mais da Bíblia. Como é que a gente sente? A gente fica sentido, não? Né? E então, quando João viu seus discípulos sair do lado dele, a palavra, o Evangelho de João, simplesmente fala nada. Quer dizer o quê? Que João deixou seus discípulos seguir a Jesus. E quando você encontra alguém
deveria fazer a mesma coisa. Apontar para Jesus e sair da frente para que a pessoa possa segui-lo. Porque quem vai salvar a pessoa? Não sou eu, é Jesus mesmo. E ele não impediu, não colocou tropeço. Mais tarde no Evangelho, ele fala, Jesus vai crescer e eu vou diminuir. Aquele é do céu, eu sou da terra. Eu falo as coisas da terra, ele fala das coisas do céu. Ele fala de que ele viu e eu falo as coisas que eu vi. E o que ele viu é que Jesus é o Cordeiro de Deus. Vamos para a próxima. Esse é o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo é mesmo Jesus. Vamos ler. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhe, que buscai? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ok. Jesus é um bom exemplo de como evangelizar a pessoa. O que foi a primeira coisa que fez? Ele escutou as perguntas e respondeu-as. Onde você mora? Onde está ficando? Você está em casa ou está na casa do outro? Não sei. Jesus falou 3 palavras. Vem e vê. Alguns de vocês vão lembrar dessas palavras, porque eu repeti aquelas palavras muitas vezes enquanto estava aqui. O poder delas não mudou, ainda são poderosas. Vem e vê. Jesus pediu que eles fossem com ele, eles foram, ok? E Jesus passou tempo com eles. Sabe que o brasileiro acha que faz isso o melhor que qualquer outro grupo. E eu dou graças a Deus, porque o brasileiro é muito conjugante, né? A gente sentou no avião para chegar aqui, lá em Houston. Do lado meu, era um brasileiro, quase todos eram brasileiros no avião. Mas esse era chamado Marco Bucon. Quem faz o surf? Aqui em Curitiba é meio difícil, né? Mas o Marco Bucon é o chefe do surf do Brasil. Ele mora lá em Santos. E ele começou a falar com a gente, conversar, como se fosse grande amigo dele. Ok? Por quê? Porque ele é brasileiro. Porque ele é muito conjugante. Porque ele sabia que eu precisava falar português daqui uns 3 dias e ele me ajudou a praticar. Glória a Deus. Foi um grande encontro. Agora nós temos como nos comunicar. O brasileiro sabe passar tempo com outra pessoa. Então essa coisa que eu estou falando de vocês já é natural para ti. Não é uma coisa do além. É a coisa que vem do coração do brasileiro, né? E nós, os americanos, nós compreendemos aqui como chegar nas pessoas, né? Graças a Deus. Então, Jesus foi um bom exemplo de como evangelizar as pessoas. Vem e ver, vem sentar, vamos ficar um bom tempo. E o que aconteceu com André depois de sentar com Jesus naquela época? Virou crente, não? Porque vamos para o próximo slide, versículos 39 a 42. Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro.
Ok? Como é que Pedro ia chegar a acreditar em Jesus? Poderia ter sido feito diferente, completamente diferente do que como aconteceu. Mas como é que foi? O André ouviu as palavras de João, seguiu atrás, foi atrás de Jesus. Jesus falou, vem e vê. Ele foi e ficou. Né? Essa é uma palavra muito importante. Se ficar um bom tempo com Jesus, o que acontece? A gente vira crendo, né? É fácil acreditar que Jesus realmente é o Cordeiro de Deus. É só ouvir as suas palavras. São sábias, são perfeitas e mexe com o coração da gente. Não tem como não. Então, ele passou o tempo com Jesus, virou crente, acreditava que Jesus é o Messias. E qual foi a primeira coisa que fez? Ele foi buscar seu irmão. Olha, buscar, aquela palavra, eu não sou bom de saber como definir as coisas. Mas buscar não quer dizer sentado em casa. Acho que vou ligar para o meu amigo, falar, bater papo com ele. Olha, um dia, né, venha na igreja. Isso não é buscar. Não é buscar abrir a porta do prédio da igreja. Isso é não buscar. Buscar quer dizer que você e eu, Andrei, pessoalmente, vamos atrás da pessoa, que neste caso seja parente. Todos nós temos parentes que não acreditam ainda em Jesus. Então, o primeiro passo do discípulo é de fazer o quê? Achar os que são mais chegados a gente e ir atrás deles. E falar, olha, nós achamos o Messias. Quais são as 3 palavras que nós vamos usar? Vem e vê. É fácil. 3 palavras. Quem não pode lembrar de 3 palavras? Fica fácil. Vamos para o próximo. O quarto seria Felipe. Olha, vamos ler de novo. 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ok, muito obrigado, Ranieri. Agora, Felipe, Jesus está passando na mesma cidade do Pedro também do André. Estava lá, Felipe ouviu, acabou acreditando porque encontrou com Jesus, né? Mas é claro que vai acontecer. Mas quando ele encontrou com Jesus, viu que Jesus era o Messias, qual foi a primeira coisa que esse homem fez? Foi procurar um amigo, ok? Logo ele vai agir como se fosse o irmão mais velho, porque ele vai, né, descontar tudo que Felipe quer falar, né? Mas veja, Felipe entendeu o que era de ser discípulo. Foi natural para ele. Não porque Jesus mandou que fosse, é porque ele viu mesmo que Jesus era o Messias, aquele que
que Felipe esperava anos e séculos para ver. Todas aquelas promessas do Velho Testamento sendo cumpridos, obrigado, na frente dele. Jesus em corpo, sendo todas as promessas cumpridas numa pessoa só. E Felipe ficou entusiasmado, ficou tão alegre que não podia nem conter a sua alegria. Ele foi buscar outra pessoa para ver. Olha, vocês podem ver, o Natanael não era tão fácil quanto o Andrei e o Pedro, né? Não foi tão fácil. Ele foi contrário. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Parece para mim que Felipe pegou as luvas de luta, tirou uma e vamos ver. Bem, pode ver por si mesmo. Talvez não fosse tão com tanto agressão, mas poderia ser. Mas ele não deixava seu amigo Natanael ficar numa boa, acomodado. Ele não deixou. Ele falou, se não acreditar, vem e vê. 3 palavras super importantes, porque a gente pode lembrá-las facilmente e também fala do coração nossa. Deixa a gente à vontade a falar sobre Jesus. Desafio o seu amigo para ver. Quando Natanael chegou, como é que ficou? Natanael, assim, né? Empurrado por Felipe para chegar. Mas antes de chegar, veja o que aconteceu com Felipe. Ele estava no meio da história. O que aconteceu com ele quando Jesus viu Natanael? O Felipe desaparece. Ele não tem nenhuma oportunidade. Oh, tá vendo onde eu achei meu amigo? Não conseguia falar. Porque de longe Jesus falou, eu te vi embaixo da figueira. Então, o assunto foi com quem? Jesus e Natanael. Felipe, fora do quadro. Fora da situação agora. O que aconteceu com João Batista? Quando Andrei foi atrás de Jesus? Fora da visão. Felipe, aconteceu a mesma coisa. 2 vezes já nos mostra uma coisa. Sair de frente e deixar a pessoa chegar a Jesus é muito importante. Ok? Quando ele chegou, ele falou o quê? Versículo 49. Tu és o quê? Tu és o rei, tu és o filho de Deus. Como é que pode uma mudança tão grande essa para um homem tão descrente? É Jesus. Quantas vezes você tem um amigo que você acha que nunca vai ser um seguidor de Jesus e você deixa para lá aquele amigo porque ele não tem fé e você vai atrás de outros? Quantas vezes temos feito isso? Várias. Eu sei. Porque eu faço a mesma coisa. Aquela pessoa nunca vai acreditar. O fato é que a pessoa precisa de um desafio para ver se crê ou não. Então Natanael foi desafiado, chegou com braços cruzados e antes de chegar perto de Jesus, os braços já caíram para os lados e recontou. Tu és o rei de Israel. Tu és o filho de Deus. E Jesus, é meio engraçado como Jesus respondeu. Você crê porque eu disse que vi você embaixo da figueira? Isso não é nada. Não é nada mesmo. O que você vai ver os anjos ascendendo e descendo sobre o filho de homem. Eu imagino que o Natanael foi,
que foi dito agora? Não entendi, não compreendi. Mas, se você buscar, não agora, Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 17, você vai ver o que Jesus falou para Natanael. Como é que ficou. E se ele realmente soubesse o que está escrito lá, ele iria, com certeza, seguir a Jesus. O que nós achamos é que ele seguiu, ele acreditou. Jesus fala, pode acreditar por qualquer coisa, mas maiores coisas vêm. Jesus vai continuar a mostrar que ele é o Messias. Então, vamos para o próximo, ok? A quinta pessoa vocês vão encontrar em João capítulo 4. Meus velhos amigos já passaram por tudo isso, então já sabem o que eu vou falar. Mas como Pedro fala, não é nada, eu posso repetir e vocês vão aceitar com bom coração. Porque é importante. Então, a mulher do poço. Jesus está sentado lá sozinho. Os discípulos foram para Sicar, para encontrar comida, ou pão. E enquanto eles estavam lá, chegou essa mulher. Numa hora em que ninguém vai buscar água. Por quê? A gente não sabe exatamente por quê. Mas ela preferiu estar sozinha, tirando sua água, do que estar no meio das outras mulheres que viriam mais cedo de manhã. Os porquê. Talvez a gente saiba por quê. Porque ela tem 5... Obrigado, irmão. Ela tinha 5 maridos e aquela com quem ela convivia não era o marido dela. Então, é bem possível que ela tinha vergonha de estar no meio do pessoal, né? Que o Sicar já conhecia a mulher e não aceitava muito bem a ela, o jeito dela. Ou alguma coisa dessa. Nós não sabemos com certeza o que é. Então, Jesus começa a falar com ela. Me dê um copo de água. Mas você é judeu. Como é que pode uma coisa dessa? Ele falou, olha, se soubesse quem fala contigo, você iria dar essa água rapidamente, em parênteses, mas você receberia água viva. Ela pensou, puxa, você é maior do que Abraão que nos deu esse poço? Jesus não respondeu aquilo. Ele falou, se você queria, eu ia lhe dar água viva, que ia, como é que é aquela palavra? Jorrar para sempre, ok? Então, me dê essa água para eu não vir para o poço mais. Ela entendeu, mas não entendeu. Perfeito, né? Todos os nossos amigos entendem o que é a igreja, mas não entendem de nada de que é a igreja, né? Pensam que sabem o que é Jesus e não sabem de nada a respeito dele. Só de que eu tinha ouvido, só de que tinha pensado em si mesmo, mas o verdadeiro Jesus está oculto. Escuta-me. O Jesus real, ninguém vê se alguém não for buscar. Porque tem que ter a verdade a respeito dele para enfrentá-los. E vão receber com braços abertos para ter um Senhor desse tipo. Vamos continuar. Ela, quando viu que Jesus realmente era o Messias, ela deixou cair o canteiro dela. Deixou lá. Foi lá para buscar água e saiu sem nada. Por quê? Porque entendeu que Jesus era realmente o Messias. Ela não se importava mais com sua
a sua posição social. Ela estava aqui embaixo, ok? Se ela falasse alguma coisa, entrava aqui e saía ali. Ninguém ficou escutando. Todo mundo deixando ela para trás. Ela viu que Jesus era o Messias, foi diretamente para Sicar e começou a falar. Mas não com aquele desafio. Ela não tinha poder para falar desse jeito. O poder dela é de colocar tudo essa proclamação de Jesus que é Messias numa suposição, numa pergunta. Será aquele que me falou tudo que eu era, tudo que eu tinha feito? Será que esse seja o Messias mesmo? E todo mundo ficou com curiosidade. Saiu a cidade inteira. Quais são as palavras que ele usou para ajudá-los a entender? Vem e vê. Simples, simples. Mas tem que sair do coração. Não pode ser uma coisa que você sabe. Tem que ser uma coisa que você sabe e sente. Que entra no teu corpo, que é tudo o seu ser. Que Jesus faz você uma nova pessoa. E por causa disto, você vai falar 3 palavras para seus amigos, para seus parentes e também para quem está do seu lado. Ninguém queria ouvir, mas quantas pessoas foram para ver Jesus? Todas elas. A cidade inteira saiu para ver Jesus. Pode crer que quando ela falou, começando com o versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, é por isso que eu coloquei Ranieri para falar, ler. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vendo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha, mais uma vez, quem criou a situação, quem deixou o povo crer em Jesus? Não foi a mulher, não foi o André, não foi Felipe. Quem mostrou que Jesus é o Messias? O Jesus mesmo. Olha, a gente não tem Jesus aqui pessoalmente em corpo, onde nós podemos mostrar. Mas nós temos o Evangelho de João. Para fazer o quê? Vem e ver, vamos ler. Vem e ver, vamos estudar. Vem e ver. Esse Jesus é incrível. José Luiz, o que você falou depois de ler o Evangelho de João para mim? Se lembra? Jesus é muito egoísta. Só fala de si. Eu me desmaiei ali. Nunca ouvi alguém falar dessa para mim. Mas ficou tão bom. Né? Tão bom. Foi incrível. Né? Mas se Jesus não falar de si, quem vai falar? Se Jesus não mostrar-se a nós como ele é, como é que nós vamos crer? O difícil é de crer em alguém que não fala, que não dá a você bola. Jogador brasileiro, eu estou lembrado. A gente entrou em alguns joguinhos, né, de futebol. Americano, brasileiro. Ei! Por que passou de mim? Foi fácil, porque né, algo parado não joga. Jesus
sabe até hoje como se mostrar. Se você quer, pode pegar a sua Bíblia, qualquer história de Jesus, e Jesus se mostra como é Salvador. Não tem como errar. Não tem como. Mas se usar o Evangelho de João, melhor ainda, porque foi escrito para nós que não somos judeus. E fica fácil de fazer. Ok, vamos para o próximo slide. Tem que usar essas sugestões. Assim vocês podem entender que eu melhorei, que eu cresci. Porque se fosse 20 anos atrás, 30 anos, 40 anos atrás, não iam ser sugestões. Eu ia dizer, essa é a maneira de fazer, né? Estava cheio de mim, não de Jesus. Mas essas sugestões são para você, para entender que é Jesus que converte a alma da pessoa. E nós podemos mostrar mesmo isso em tudo que a gente faz. Nos grupos de casa, o que é bom sempre fazer, em qualquer capítulo da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, é trazer tudo de volta para quem? Jesus. Vem e vê. Se nós fizermos isso, os nossos grupos vão encher e os nossos grupos vão conseguir converter muitas e muitas pessoas mesmo. Porque nós compreendemos essas 3 palavras. Não com a mente, mas com o coração. Olha só. Use as 3 palavras especiais. Aponte para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Não seja impedimento. Mas no meu ver, isso é impedimento. Na maneira que eu penso, impedimento. Né? Carta amarela. O que eu acho, carta vermelha. Para com isso. Quem é você? Quem sou eu? Só aquele seguidor que quer apontar para Jesus. Por favor, faça isso. Procure outra pessoa para ver Jesus. Seja quem for. Não importa. Se está limpando a rua na sua frente, se está andando de carro bonito, né, luxo, não importa. Senta ao lado dele e começa a conversar e falar. Vem e vê. Ok? O Marco Bucon recebeu o convite. Aquele que estava do meu lado, dentro do avião, que é o chefe do surf. Recebeu o convite. Em português. Fiquei muito cheio de mim. Okay? Mas esse não é o ponto. O ponto é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado meu, tira o pecado seu. Ele lança para o mar e nunca mais volta. A gente fica puro na frente do nosso Deus, nosso Pai. Faça convite, se for por curiosidade, se for por desafio, se for como parente, seja que quem for, faça o convite. Venha ver o nosso Senhor, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, 40 anos atrás, 1987 ou 88, não me lembro bem. Mas pode ver uma foto lá. E o Gilberto chegou, acho que ele tinha que trabalhar hoje. Mas ele chegou porque um homem chamado Félix, né, levou-o, buscou-o e colocou na porta da escola da Bíblia. Ele falou, vai lá. E o Gilberto foi. Gilberto sentou comigo,
tentando tirar cada palavra brasileira da minha boca. Quase tinha, não tinha, né? Foi difícil escutar a gente, né? Escutando, mas com uma atenção que compreendeu. E Gilberto se tornou um cristão no dia mais frio de Curitiba. Né? Nós falamos tudo lá dentro de casa do Alan. Falamos isso que nós vamos fazer, isso que vamos falar. E quando nós saímos, a piscina estava frio. Ele pulou para dentro da piscina, eu peguei ele assim, e nós voltamos para casa, nós dois. Mas eu não tinha entrado na água, só ele. Então Gilberto se tornou cristão. E não muitos dias depois, na porta da minha casa, eu abro a porta e o Gilberto está lá, e com essa outra pessoa, que é José Luiz. Ele falou, não tem algo a falar para José Luiz? Sim, pode entrar. Ok? Nós entramos, sentamos à mesa, e eu fiz um contrato com José Luiz. Eu falei, se você gostar dessa aula, volta. Se não gostar, não tem problema. Somos amigos de qualquer jeito. E ele deixou a segunda lição, a terceira. Ele veio para o quarto, veio para o sexto, veio para o 12º, né? Veio e escutou, entendeu todos eles. Porque Gilberto estava do lado, podia traduzir, né? Quando ele falou, quando terminamos com as aulas, ele falou, olha, eu não sei se eu poder seguir Jesus ou não. Eu não sei. Eu falei, posso ter mais uma aula? E nós fizemos. Ele deixou. E a gente olhou para o Evangelho de Marcos, mostramos todas aquelas pessoas perto da cruz, os discípulos, as mães, as pessoas e também aquele soldado que estava embaixo da cruz. E quando Deus tirou a vida de Jesus naquela cruz, os travões aconteceram, tudo ficou escuro e o soldado falou, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E eu simplesmente fiz a pergunta, José Luiz, qual uma dessas pessoas você quer ser? O Pedro, que recusou? Ou os discípulos que espalharam? As mães que ficaram de distância? Ou o soldado que viu a verdade? Essa é a frase que nunca vou esquecer. A minha vida inteira. Mesmo que pegue os Alzheimer's, eu vou conseguir lembrar. Não vou deixar a peteca cair. Gilberto, pode traduzir? Mas o brasileiro sabe o que é. E o fato é que José Luiz não falhou, não deixou para trás. Ele não deixou a peteca cair. E a sua fé continua em pé até hoje. Que Deus cuide do Senhor até o final, porque realmente tem demonstrado a sua fé. E muitas outras pessoas dentro dessa congregação têm feito a mesma coisa. Eles ouviram falar que Jesus era o Messias. Eles chegaram perto para ver Jesus como ele é e acabaram a acreditar nele. A próxima coisa que eles fizeram, entraram num bate-papo, trouxeram os seus amigos e nós crescemos como uma igreja. Aconteceu. Vai continuar acontecendo. Se Deus quiser e se você buscar. Tem que trazer mais uma pessoa para ver Jesus. Se for discípulo dele, é assim que faz. 3 palavras. Vem e vê. Amém, irmãos? Ok.
Então vamos fazer isso. E vamos encher todos esses bancos, vamos encher o mundo inteiro com pessoas que creem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém.